É uma data muito especial, porque hoje é primeiro dia do mês de Iyar, né? Então, é princípio de mês, Rosh Chodesh, é início de novas perspectivas para nós, segundo a própria Torá. Nós estamos no Shabbat Mehubarot, que é um Shabbat ao qual nós estudamos duas porções, a 27ª porção e a 28ª porção, Tazria e Metzora. Tazria é conceber, né, inseminar, e Metzora é aquele que foi afligido por uma lepra. Lepra é um nome dado, mas é tsarat, e ali traz toda a prescrição do rito e Metzora para você se livrar daquilo ao qual você contraiu de si mesmo. Rosh Chodesh é o mês do Homer. Você viu ali que nós estamos contando os dias, o Eterno tem dado sabedoria a nós para que nós possamos contar os nossos dias, né? E assim alcançar um coração sábio. Nós estamos no 16º dia da contagem do Homer. Nossos pais ensinam que o mês de Iyar é um mês muito mais que especial, porque é um mês ao qual você todos os dias tem uma mitzvah a se cumprir, que é a contagem do Homer. Então, o mês de Nissan, nós pegamos ele pela metade, depois o mês de Sivan também pela metade. Mas o mês de Iyar, ele é cheio, todos os dias, de você ir lá fazer essa mitzvah, de contar os seus dias, até nós chegarmos a Shavuot. O Salmo 90 diz isso, inicia-nos em bem contar os nossos dias, que faremos vir o coração de sabedoria, um coração saudável, diz os rabis, o coração longe de qualquer tipo de enfermidade. Então, para nós, Benjamim, é uma alegria muito grande, já em Rosh Chodesh, celebrar este dia. Nossos pais, os hebreus, referem comumente o mês de Iyar como um mês, ou até mesmo um tempo propício para a cura. Essa cura, segundo os rabis, é uma cura natural, isto é, sem intervenção humana. É uma cura ao qual você clama a Adonai e você tem a possibilidade de receber. Isto é, você tem a possibilidade, neste mês de Iyar, de tornar o mês, os seus dias, os dias saudáveis, tanto para o homem, quanto para o ambiente ao qual ele vive. Então, é propício este mês de Iyar para isso. Por que eles falam que o mês de Iyar, ele é propício e é um mês de cura? Por causa daquela passagem, logo depois, quando eles celebram Pêssah e saem do Egito. E ali eles vão encontrar as águas. O termo ali, Adonai fala assim, eu sou o Elohim que te cura. Então, o acrônimo desse texto é Ani Hashem Hoferha, se diz Iyar, que é o nome do mês. Então, por isso que diz que, vai lá para você ver isso, que bonito que é, lá em Êxodo capítulo 15, é logo depois da saída do Egito, eles vão agora numa jornada ao qual eles precisam depender totalmente de Adonai. No capítulo 15, no verso 26, no verso 23, eles vão encontrar as águas. E ali, no verso 26, ele disse ele, se ouvires atentamente a voz do eterno teu Elohim, e fizer o que é reto diante dos meus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, aqui está, até aí, você observa que é uma prerrogativa para que Adonai seja aquele que te cura. Então não é simplesmente, Biratã, ser um mês que eu vou olhar para o céu e clamar e Adonai vai me curar. Não, e há uma prerrogativa, segundo os rabis, que está prescrito no verso 26. Olha o final do verso, diz assim, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Eterno, que te cura. Em outra versão diz, se ouves a voz de Adonai, teu Elohim, e faz o que é direito aos seus olhos, se escuta suas ordens,
e guarda todas as suas leis. Toda doença que coloquei em Mitzraim, no Egito, não a colocarei sobre ti. Sim, eu, Adonai, aquele que te cura. A informação aqui daquele que te cura faz referência da cura operada através da dosagem da água. A água vai se tornar doce. As águas se tornam saudáveis. O ambiente torna-se saudável. Por isso que ele fala assim, eu sou o Adonai que te cura. A dosagem da alma, o salmista no Salmo 119, ele fala, no Salmo 19, ele fala bem assim, que a Torá é doce como mel, seus favos são doces como mel, né? Melados são os seus favos. Aí eu fiquei meditando nesta palavra, né? As águas se tornam saudáveis, doces. Aí eu fui olhar e interessante que mais de 70% do meu corpo e do seu também é composto de água. Então Adonai está falando assim, olha, eu torno a água saudável, ele está falando do meu, do seu corpo. Ele diz, 70%. A água do meu e do seu corpo ajuda a hidratar, a levar os nutrientes, como oxigênio, sais minerais, até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas no seu corpo e no meu corpo, por meio de suor, da própria urina. Então ele vai falar assim, que a água que habita em você, Adonai que te cura, e vai expulsar de você toda a toxina que está em você. Isso é Tazria, isso é Metzora, em Rosh Hodesh de Iá. Você vai ver que o Midrash é a forma de contar dos nossos pais nas entrelinhas escritas na Torá. Eles dizem que quando os Bnei Israel chegam aqui no capítulo 15, do verso 23 ao verso 27, eles dizem que eles vão e avistem uma fonte de água. Segundo os rabis, falam que os Bnei Israel vão se exaltar ali de alegria pela fonte de água. Mas quando eles vão provar dela, há neles transforma-se em lamentações e eles se arrependem de ter saído do Egito. Eles se exaltam imediatamente quando eles verem a fonte de água, mas quando eles vão saborear a água é amarga. Aí aquele exultar de alegria transforma-se em lamentações e eles imediatamente arrependem-se de ter saído do Egito. A água prova o que há em mim e em você. É a primeira provação ali do êxodo. Olha o verso 25. Ele diz assim, então Moisés clamou ao Eterno, e o Eterno lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Elohim deu estatutos e uma ordenância, e ali os provou, para ver o que há no coração dos Bnei Israel, naquele momento de grande alegria, de exultar, porque ali eles estavam diante de uma fonte de água. A mesma situação vai ocorrer quando Adonai fornecer pão. Ali em Números vai dizer que, para provar o que há no teu coração, se eu ando ou não, segundo a Torá, segundo essa Torá, que vai tornar a água doce. Ele diz assim, ele vocifera a Adonai. Adonai lhe mostra uma madeira, ele a lança sobre as águas e as águas ficam doces. Lá coloca para ele lei, penalidades e lá põe à prova os Bnei Israel. Aí você vai ver que Eliseu, quando ele, não entrei ainda na Metzora, nem na Tazria, é apenas uma introdução por causa do Mediá, onde as águas tornam-se doce para mim e para você, saudáveis. O ambiente precisa estar saudável. Você e eu precisamos estar saudáveis. Lá em 2 Reis, no capítulo 2, Eliseu vai começar ali todo o serviço profético. E Adonai começa o serviço profético de Eliseu com a cura da água. Vai lá para você ver. 2 Reis, capítulo 2. Nós faremos a leitura apenas dos versos
19 a 22. Segundo Reis, capítulo 2, verso 19. Diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu, porque aqui ele vai ser, Adonai aqui nessa cura da água, vai confirmar que ele é um profeta verdadeiro, através da cura. Olha só que interessante. Os homens da cidade disseram a Eliseu, como o meu senhor vê, essa cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. Você vai ver que quando nós começarmos a fazer a leitura de Metsoro, ele não vai citar em esterilidade, mas em inseminação, em prosperidade da inseminação. Ele diz assim, verso 20, diz a ele, trazei uma tigela nova e põe nela sal. Eles a trouxeram. O sal significa uma aliança com Adonai. Ele disse, ao verso 21, então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, dizendo, assim diz o Eterno, sararei essas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Esse é o mês de Ar. Cura para o homem, para o físico do homem, para o interior do homem e todo o seu ambiente. Em outra versão diz assim, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a habitação desta cidade. E bem situada, ele fala. Como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra reduz a sua população. A terra mata os seus habitantes. Ele diz, trazem um frasco novo e põe sal, e os trouxeram. E saiu ao manancial das águas e colocaram ali sal e disse, assim diz Adonai, sararei essas águas, não haverá nelas mortes nem abortos. E as águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Que esse mês de Iá, inaugurado com o anúncio do casamento de Benjamim, possa ser um mês de cura do meu e do seu ser. Assim começa a Tazria e Metsora, as porções dupla. Ambas as porções vai reacender em nós o saber que a Torá expõe as minhas e as suas enfermidades, mas também ela é portadora da cura. A Torá vai expor a minha e a sua enfermidade, mas ela também propõe a cura. Então, nós vamos entrar num estado de total dependência de Adonai aqui. O profeta Oséias, no capítulo 6, não precisa lá que eu vou citar apenas. Ele diz assim, vinde e retomemos para Adonai, porque ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. É a promessa de Adonai para nós. O texto de Oséias fala de um retorno e a adesão ao Messias e Yeshua. Essa adesão, assim como a Torá para nós é a vontade revelada de Adonai, o Messias é a vontade revelada para a humanidade. A vontade de Adonai revelada para a humanidade. E assim é Metsora e assim é Tazria. O salmista, lá no Salmo 107, no verso 19, vê lá comigo, por favor, Salmo 107. Esse salmo é bonito demais. Mas nós vamos ler apenas os versos 19 e 20. Ele diz, amém? Clamaram a Adonai, verso 19, em sua aflição. Ele os salvou dos seus tormentos. Enviou a sua Torá, os curou e os fez escapar do seu podredouro, diz o texto. Você vê que a mesma Torá lançada nas águas, ali em Êxodo capítulo 15, é a mesma Torá que o salmista diz que, na minha e na sua aflição, nós vamos clamar. Ele diz que o salmista clamou a Adonai. E ele salvou das aflições, dos tormentos do salmista. Ele envia a sua Torá e os cura.
e os faz escapar do seu podredouro, da sua morte eminente. Podredouro aqui traduz o estado de decomposição que poderá se encontrar aquele ou aquela que está afligido, ou por contato com algo contaminante, ou pela lepra, ou pela sarna, que são nomes dados para Tsarat, né? A ciência, né, Leonardo, até presente data, estou perguntando Leonardo porque ele é médico, até presente data não se faz menção de uma doença que configura a doença, a aflição que tem aqui na porção da Tsarat, que foi dado como lepra ou sarna, porque não se conseguiu, a ciência não conseguiu identificar com toda a tecnologia hoje aí presente, porque ela é totalmente espiritual, irmãos. Por isso que Adonai vai curar toda a água e torná-la doce. A 70% da água que há no meu corpo e no seu corpo, tornar meu corpo saudável. Somente os ministrantes, não vou falar sacerdote, vou falar ministrantes, levitas, cuja prerrogativa estava sobre eles. Porque tem um sacerdote, que eu conheço, que você conhece, que ele tem a prerrogativa de cura e tem a prerrogativa de purificação. Os sacerdotes levitas, conceituados e nomeados pela tribo de Levi, eles só têm a prerrogativa da purificação. Mas o Messias, Yeshua, ele tem a prerrogativa da cura e da purificação. Nós vamos ler depois para você ver isso aqui que eu acabei de falar. Ele tem essas prerrogativas. Os textos aqui evidenciam que não se trata aqui do domínio da higiene ou de uma medicina moderna, mas nas regras relativas ao que é puro, o que é contaminado. Porque uma vez me perguntaram, mas por que os sacerdotes? Por que os ministrantes da tribo de Levi? Né? Aí, a resposta está no próprio Torá, em Levítico. Porque está sobre ele o óleo da messianidade. Por isso que eles têm essa prerrogativa. Por isso a evocação é sobre eles, sobre os ministrantes. Vai lá para você ver em Levítico capítulo 10. Está sobre os levitas, sacerdotes aqui, os ministrantes, essa prerrogativa de identificar uma doença que não é a doença científica, vamos assim dizer, mas é uma doença totalmente espiritual. E eles têm essa prerrogativa aqui. No capítulo 10, a partir do verso 9, você vai observar que ele vai falar, o Eterno vai falar a Arão, o sumo sacerdote. No verso 8 ele disse ao Eterno Arão, verso 9, não beberás vinho nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então está sobre a prerrogativa do ministrante discernir espiritualmente aquele que está puro e aquele que está impuro, aqueles que está hábeis, aqueles que não está hábil. Entre o mundo e o limpo, ele tem que ter esse discernimento. E para ensinar, verso 11, aos filhos de Israel, todos os estatutos que o Eterno lhes tem dado, por meio de Moisés. O profeta Malaquias, tá vendo? Ele vai confirmar isso aqui. Muitos textos confirmam. Vou pegar somente o profeta Malaquias, para você ver ele operando essa palavra aqui. O profeta Malaquias, lá no capítulo 2, se eu estiver rápido, vocês me falam, tá? No capítulo 2 do profeta Malaquias, no verso 6, ele diz assim, a Torá da verdade esteve na sua boca, ele está falando do ministrante, do sacerdote, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão,
e apartou a muitos da iniquidade. Como é que ele vai apartar muitos da iniquidade? Identificando no sujeito o que está puro e o que está impuro nele. Verso 7, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Eterno dos Exércitos. A palavra de Adonai está na sua boca, diz o profeta Malaquias. Por isso que não se trata agora de uma doença onde a medicina vai identificar para mim e para você. Não. Você precisa ter a ciência de Adonai, que é uma doença, é uma aflição, é um tocar de Adonai em mim e você totalmente espiritual. Tazria, que é a primeira porção, conceber, o texto inicial não faz aqui menção da infertilidade. Vai lá para você ver na Torá, onde começa a porção Tazria, Levítico, capítulo 12. Isso, está muito silêncio aqui hoje. Vamos ver se eu entendi. Os levitas, então, têm duas prerrogativas. A primeira é da purificação, a segunda é do discernimento. Do discernimento. Então, mas esse discernimento vem pela purificação. Torá. É por isso que o profeta Malaquias vai falar assim, a Torá do Eterno estava na sua boca. Então ele tem uma instrução na sua boca. Não é uma instrução de um conhecimento que ele adquiriu de uma vivência própria. Não. Ou então de conhecimentos científicos, ou que ele pegou nos livros, ou muito menos conhecimento que ele adquiriu através de grandes homens ou grandes escritores. Não. Ele vai, esse conhecimento ele adquire na Torá. Por isso que a Torá vai cair na água e torná-la saudável, vai tornar o ambiente saudável, vai tornar o objeto saudáveis. Tazria, inseminada, no hebraico é zara, conceber. A mãe aqui é contaminada, a criança também vai contaminar-se, mas a criança não é a que provoca a contaminação, não é a criança que vai provocar. A criança vai ser provocar, a contaminação da criança vem pelo parto, pelo canal ali do parto da mulher. Levítico capítulo 12, verso 1 diz, Adonai fala a Moisés, para dizer, verso 2, fala aos Bnei Israel para dizer, uma mulher que é inseminada e dá à luz um macho, fica contaminado durante 7 dias, conforme os dias de sua menstruação. Em sua dolência, ela ficará contaminada. A menstruação, no hebraico nida, a raiz desse verbo significa afastar, banida. É um período que a mulher se afasta de suas atividades devido a esse contágio. Em sua dolência, ela ficará contaminada. Em sua dolência, é que nesse período ela se encontra-se em sofrimento, em dor, em aflição, em mágoa, em tristeza. Não é assim? Que você foi instruída a chamar de TPM. É isso aqui, olha, que você está numa situação de uma dolência, de um momento de angústia, porque você está em período de afastar-se das suas atividades com Adonai. Então, se encontra nessa aflição, nessa mágoa. Aqui, a contaminação humana dá-se em sua concepção, conforme Davi ora lá no Salmo 51. Ele fala bem assim, eis que em iniquidade fui formado. Davi ora isso. Em pecado concebeu a minha mãe. É um momento ao qual ela é contaminada, mas essa contaminação aqui, os rabis ensinam que é uma contaminação, ela é contaminação natural. Porque a mulher está em período aqui de uma situação natural de conceber, de gerar
filhos. Por isso que ele não vai falar de uma questão de infertilidade. Por isso que o profeta ali vai lá nas águas e ela se torna saudável, ela não se torna abortiva, diz o texto. Exatamente por isso, porque é um período de uma contaminação natural. A contaminação quando a mulher está em trabalho de parto, quando há uma eliminação de sêmen pelo homem, quando há qualquer tipo de secremento que não vai gerar uma grande contaminação. Então, são situações aqui que no capítulo 12 ele vai falar de uma situação de uma contaminação simples, né? Habitual em nossa convivência. Mas a partir do capítulo 13, ele vai falar de uma situação já grave. Já não é uma situação normal do nosso corpo. Aqui, pode-se observar que, inicialmente, Tazria mostra um estado de contaminação de uma ordem natural. Como eu disse, é um estado menstrual, o nascimento de um filho, um derramamento de sêmen. O estado de contaminação de ordem natural, se você observar aí no capítulo 12, ele tem um prazo fixado, ele tem um tempo determinado, porque ela é permissível por essa reserva de que você cumpra esse rito de purificação. Ela é de ordem natural, mas ela precisa observar o rito da sua purificação. A mulher, quando ela tem um filho, um macho, como diz aqui o primeiro texto, ela vai ficar separada durante o quê? 40 dias. Ela precisa obedecer esse rito para que a purificação venha sobre ela e sobre a criança, que 7 dias torna-se purificada. Isso é um homem. Mas se nascer uma menina, aí a purificação torna-se em 80 dias. Então, o rito, aqui no capítulo 12, se você ler, é fácil de entendimento. Mesmo essa contaminação, que é de ordem natural, emanada do meu e do seu corpo, ela só vai passar por um ato de ser purificado se você observar o rito de purificação. Olha o verso 6, diz assim, olha, tendo contemplado os dias da sua purificação por filho ou por filha, ela conduzirá um carneiro de 1 ano como erguido, ou filho de uma pomba, ou uma rola como desfaltadora, à entrada da tenda do encontro, a quem? Ao ministrante, aquele que tem o discernimento de observar se você está apta ou não, ou livre daquele tipo de contaminação. Você quer ver isso lá na Brit Hadassah? Cumprimento sobre a vida de Yeshua? Vai lá para você ver em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, lá no verso 21. 12 não, 2, irmãos. Eu falei 12, né? Lucas 2. O nascimento aqui de Yeshua. Mas vamos lá no verso 21 para você ver. O verso 21 diz... Amém? Lucas 2, verso 21. Quando estão completos os 8 dias da circuncisão do macho, ele a chama por o seu nome, Yeshua. O nome dele é anunciado anteriormente, mas aqui ele torna-se público na sua circuncisão, como havia sido chamado pelo mensageiro, está vendo? Antes que sua mãe o tivesse concebido em seu ventre. Os dias de sua purificação se completam, segundo a Torá de Moisés, segundo o rito. Você vê que a obediência, o Messias não pode, e não é contrário a nenhum rito da Torá. Isso precisa ficar claro para mim e para você. Os dias da sua purificação se completam segundo a Torá de Moisés. Eles o levaram a Jerusalém e apresentaram diante de Adonai. Verso 23. Como está escrito na Torá de Adonai, todo macho fendedor de matriz será chamado consagrado a Adonai. Ele está falando do primogênito, aquele que é consagrado a Adonai. Verso 24. E para o sacrifício, segundo está dito na Torá de Adonai,
um par de rolinhas ou 2 filhotes de pombas. Você vê que os pais de Yeshua vão cumprir rigorosamente esse rito de purificação, porque precisa identificar Yeshua como os Bnei Israel, filho de Israel, um legítimo filho de Israel. Um legítimo filho de Israel. E assim ele completa o rito. E ali ele é identificado com aquele que está apto e limpo e purificado. Se você continuar observando, o capítulo 3 de Levítico, na Parashá Tazria, agora ela vai falar de um estado grave adquirido da praga. Aqui não é de um estado natural, não é. Aqui é uma condição adquirida, por isso que ela se torna-se grave, gravíssima essa aqui. Capítulo 13 de Levítico. A Torá vai expor as consequências minha e sua de ter contato com aquilo que não é permitido. É uma situação grave porque é adquirido. A praga, no hebraico, é nega ou nega? Negar. Ok. Negar. Fala do relacionamento que se estabelece quando uma coisa encosta fisicamente em outra coisa. Está vendo como é adquirido? Não é conforme uma ordem natural de funcionamento do meu corpo e do seu corpo. Aqui está falando que negar, praga, fala de um relacionamento que estabelece um contato de uma coisa encosta fisicamente em outra, é tocar. Os rabis entendem, o verbo também apresenta como um golpe, uma doença. Para Adonai, Tsará não era uma doença neutra, mas uma forma divina de expor a condição grave do meu e do seu pecado. Aqui Adonai toca em você. Essa condição é diferente de uma contaminação comum, de um fluxo de sêmen, ou um período menstrual da mulher, ou um período de nascimento de um filho. É diferente. Aqui Adonai agora vai tocar em mim e você. Por que ele toca? Porque o pecado, a transgressão, a iniquidade está numa situação tamanha dentro de mim e você. A água que está em mim está tão contaminada que vai começar a expor no físico, para que eu possa ter discernimento, né, pastor? De identificar que há pecado em mim. Por isso que ela é grave, gravíssima, porque quando chega nas extremidades da sua pele, como a lepra, é dado o nome de lepra, de sará, significa que por dentro você está num ambiente de podredouro, como diz o texto. Um ambiente de morte, um ambiente de degradação, de petrifação, de morte, de decomposição. Sim. Não, você vai falar no texto. Ajuda nós lá. Som. Isso, tá bem. Isso que você acabou de falar, que o homem precisa diferenciar uma contaminação, digamos, cotidiana, que o homem está exposto, como a menstruação da mulher, emissão de sêmen, e etc., de uma contaminação daquela que Adonai toca em você para expô-la, né? Aí você está diferenciando bem as duas coisas. Ok. O importante é nós lembrarmos que você acabou de ler Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, no verso 7, você diz assim... Você quer que nós voltamos lá para acompanhar? Não, eu leio, é só o verso 7 só. Tá. Porque nós precisamos entender a questão da esterilidade associada a isso daí. Porque o homem leproso e a mulher leprosa, eles não têm condições de ter continuidade na vida. Tanto é que eles são isolados de tudo e de todos. Você sozinho não produz absolutamente nada. Veja que a contaminação da mulher em sua menstruação dura um nidá, 7 dias. 7 dias. É um afastamento temporário, porque ali ela não frutificou.
Porque lá no princípio, Gênesis vai dizer assim, que toda árvore fruto permaneça em fruto. Em fruto. A menstruação da mulher é um sinal físico de que ela não frutificou o ventre. Então, Perfeito. semanalmente, quando ela menstrua, é um alerta de Adonai dizendo, seu ventre não frutificou. É uma regularidade que a mulher tem contato, porque na previsão do Éden, ela seria um ventre frutífero Como diz Yeshua, permanentemente. como diz Yeshua, no princípio não era assim. Isso aí. Essa é uma questão que nós temos que lidar como consequência do pecado. Ok. Só que quando você Perfeito. entra na Tsará, no Metzora, é da iniquidade. É aquilo que pecado se prolongou. É o agravo do pecado. Isso. Tá certo? Ele A se gente já torna- conversou. Você tem o pecado, você não lidou com o pecado nos termos da Torá, e aí isso se tornou iniquidade. É um agravo do agravo, pecado. Você se distanciou de Adonai. Aí você é distanciado de todos para fazer essa reflexão. É. Só que você leu lá, dizendo que você comparou o ministrante messiado, né, o levita, de Yeshua na sua messiandade particular. Depois O a gente texto volta em aí. Malaquias 2,7, você diz assim, ó, você leu assim, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e a sua boca deve aos homens procurar instruir, porque ele é o mensageiro do Eterno dos exércitos. Quando ele diz que ele botou no lábio do sacerdote o conhecimento, a palavra conhecimento é da'at, que vem da raiz yadat, que é conhecer, tomar ciência de. Lá no Éden, a Bíblia vai dizer que o homem não podia ter conhecimento da árvore do bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, pós-pecado, é de diligência dos levitas. Baruch Hashem. Porque eles são messiados por Adonai para olhar uma situação e traduzi-la como pecado ou como não pecado. Isso. O homem, na sua essência, não tinha este dever, nem muito menos tinha essa essa obrigação. atribuição, porque ele era santo. Isso, ele era perfeito. A diante partir do do Adonai. momento que houve o pecado, ele separa a tribo de Levi para ir ao bem e o mal e dizer ao homem, Olha, Leomar, isto é bom ou isto é é mal. É função do ministrante. Isso. E no seu lábio, instruir aquele que vem a ele. Por que a Tsará precisa do ministrante? Ninguém se isola da lepra sozinho. Sem o ministrante vir e te determinar se continua ou não no isolamento. Porque como o pecado ele é uma condição espiritual que precisa ser discernida, o homem portador da lepra não é capaz de se autodiscernir. Ele precisa do ministrante levita para apontar o pecado e determinar o tempo de isolamento, porque o bem e o mal não nos pertencem. Baruch Hashem. Isso daí é o ponto alto que nós precisamos saber discernir entre uma contaminação como a de Tazria e a contaminação da lepra. Senão, nós estamos arruinados diante de Adonai. Isso. Porque nós vamos nos permanecer leprosos, e o capítulo 14, se eu não me engano, vai dizer assim, porque aquela lepra velha já não contamina mais, então solta o indivíduo no meio do povo. O sujeito está tão leproso, ele permaneceu tanto tempo sem ouvir o bem ou o mal da boca do ministrante, que ele já não contamina mais. Aquilo se entranhou nele, que ele e a lepra já não se dissociam. Então ele pode viver em comunidade. Que ele não contamina ninguém. Porque ele já não é mais contaminante, porque ele já é a lepra em si. Já é a lepra em si. Ele não, é um ser inacreditado. Ninguém acredita por nele. isso que aqui vem a premissa da confissão de pecados diante de Deus e dos homens. Estes homens são aqueles que fazem função de levitas, ministrantes, que vão te dizer qual é a Torá, que se aplica à sua situação. Qual é o rito que você vai poder praticar para poder se livrar dessa condição. Disso aí. Perfeito, exatamente. É esse golpe que a Adonai dá no homem. Aí, Léo, você consegue entender por que o Eterno nos coloca diante. A irmã Regina hoje pela manhã me perguntou, e eu estava ali embaixo e respondendo a ela, por que o Eterno nos coloca dentro de uma unidade prisional masculina? Por causa desta urgência, eles precisam ser sarados e libertos, os homens. Amém. Os homens, sarados e libertos para assumir o seu papel, a sua vida de relacionamento, para que ele possa instruir a comunidade. Por quê? Porque o distanciamento foi tanto com as religiões e com essa série de coisas que veio sobre a cabeça do homem, que o homem não se... Ele assumiu a metzora, a lepra, e ele precisa se livrar dela, mas não tem quem o ajude.
A comunidade não tem quem ajude. Ah, pastora Santana, é lá dentro que vai encontrar? Não sei. Não sei se é lá dentro que vai encontrar. Mas que é uma coisa que realça e salta aos nossos olhos, muito grande, e a pergunta foi feita. Por quê? Eu falei, porque precisa de uma urgência. Precisa de homens verdadeiros, sinceros, com relacionamento, não é isso aí? Com relacionamento de integridade moral junto com Adonai. Quando Yeshua, pastora, quando ele vai ali, ele cura aqueles 10 leprosos, Léo. E ele não tem ciência de quem vai voltar para cumprir o rito. Não, nem nós temos ciência. Mas a obrigação dele era o quê? Exatamente. Curá-los, porque ali Yeshua vai fazer o papel do sumo sacerdote como emanado de Adonai, não segundo o rito levítico, mas ele vem ali como aquele que vai curar. Depois ele vai fazer que você e eu obedecemos o rito de Moisés, a Torá. Ele não assume aquilo ali. Ele manda, ele fala assim, agora vai lá e compareça na frente dos ministrantes, ele fala. E olha o privilégio nosso, quando hoje vocês estão lidando com tudo isso, e o Eterno vem ali com a questão da música e do texto de Jeremias 33, que não faltará homem. Nós estamos impactados com isso. Exatamente. Esse é Adonai falando, mandando ir e fazer. Mandando ir e fazer, né? Porque quando Yeshua manda os 10, só um retorna, Léo. Estrangeiro. E é o estrangeiro, exatamente. A gratidão. A gratidão, ele vai ali. O texto não fala, mas quando você vê que ele vem com a gratidão, ele vem cumprir o rito. Que ele vai apresentar o cordeiro e as pombas ali dentro do ritual, porque é um ritual de gratidão a Adonai, pela cura recebida. Então é a mesma coisa. Não adianta eu me colocar diante de uma situação e se daquele período 2 ou 3 responderem sim, eu ficar insatisfeito, porque eu quero uma multidão me respondendo. Não é sobre a minha ótica de perspectiva, não. Você precisa cumprir a ordem que foi dada. Vai lá e se apresenta a Adonai. É isso. Aqui está certo, Cleide? Está certo o horário? Que horas que horas você quer que retorne? 1h30. Tem a tarde. Baruch Hashem. Mas olha só, irmãos. Eu vou tentar dar uma pausa aqui para 1h30 a gente retornar com a Larissa. Larissa também é implacável, viu? Ela é firme ali. Baruch Hashem, Larissa. Isso mesmo, continue assim. Ela comanda 120 vozes humanas dentro do PSC. Tá? É ela que comanda. Nós somos ajudadores, ficamos de longe. E ela comanda, tá? Então é isso aí, Baruch Hashem. O próprio Moisés, Léo, ele passa por uma situação que ele precisava ter essa percepção que a Adonai vai exigir, porque o estado de contaminação aqui, ele é uma situação muito grave. Você vai ver que o salmista, lá no Salmo 38, ali, segundo os exegetas, é um salmo memorial, para que você venha lembrar no momento da sua aflição, para que você não caia em esquecimento, e quando receber a cura, fazem igual aqueles 9 leprosos, esquecem de retornar. Vai lá para você ver o Salmo 38, porque o Salmo 38 é um memorial para todo homem que se lembre da sua própria aflição, aquele que foi tocado por Adonai. Nosso Pai. Salmo 38. Baruch Hashem. Estou feliz que boas notícias nós estamos recebendo no Shabat. Que o Eterno possa nos abençoar. No capítulo 38, ele fala bem assim, olha, ó Eterno, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. O salmista está falando, não me toque. Mas olha a expectativa do salmista. Pois as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, diz o salmista, por causa da tua cólera. Não há paz em meus ossos, por causa do meu pecado.
Ele assume que ele está numa situação daquela, Léo, de iniquidade, porque é pecado sobre pecado, tornou-se pesado demais. Ele fala bem assim, verso 4, as minhas iniquidades já ultrapassaram a minha cabeça. Aqui o texto de Levítico vai dizer que a lepra está na cabeça. Para você ter a ciência de que uma coisa é espiritual. Ele diz assim, as minhas iniquidades já ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão purulentas por causa da minha loucura. Estou encurvado e muito abatido. Ele está aflito, o salmista. Ando lamentando o dia todo. Os meus lombos estão cheios de dores. Não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e totalmente quebrantado. Dou gemidos por causa da angústia do meu coração. Eterno, adiante de ti está todo o meu desejo. O meu gemido não te é oculto. Ele está falando ali que todo desejo de carne dele está diante de Adonai, não é oculto a Adonai. O meu coração está agitado, a minha força me falta, até a luz dos meus olhos me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros me evitam por causa da minha chaga. Os meus parentes põem-se à distância. Quando você começa a ler, de quem que você lembra? Você acha que Jó adquiriu aquilo ali assim? Adonai tocou em Jó. E olha, Léo, que Jó era um homem reto. Imagina o Leomar. Não aguento o tocar de Adonai. Eu vou diretamente para a morte. Por isso que ele vai exemplificar através de homens como Davi, como Jó, Moisés, Arão, Miriam, Naamã, um estrangeiro. Vai tocar em pessoas que podem aguentar o tranco porque andam segundo a vontade de Adonai. Imagina eu e você, nas nossas iniquidades, no nosso transbordar de pecado. Aqui é o salmista cantando. Um memorial para mim e para vocês, diz os textos. Ele diz assim, olha, verso 13. Eu sou como um surdo que não ouve. Não ouve a voz de Adonai, está vendo? Não cumpre. É igual uma jovem que o pai chama a atenção e ela se faz de morta. Eu vi ontem um noticiário na televisão que os psicólogos, né? Coitados, eles são enganados. Desculpa, minha irmã, mas não é. Sofrem enganos por isso. Sofrem enganos, porque ali os psicólogos estão tentando ajudar os pais, porque os pais falam assim, eles não me ouvem. A partir dos 13 anos, Levi, a partir de uma mitzvah, eles não querem ouvir mais a voz dos pais. Aqui, ó, o salmista falando, eu sou como um surdo que não ouve, e como mudo que não abre a boca. Sou como um homem que não ouve, em cuja boca não há réplica. Em ti, ó Eterno, espero. Tu, ó Eterno, meu Elohim, me ouvirás. Pois eu disse, não permitas que se alegrem de mim, e se engrandeça quando resvala o meu pé, pois estou prestes a cair, e a minha dor está constantemente perante mim. Confesso a minha iniquidade, a confissão de pecado que Léo lembrou. Entristeço-me por causa do meu pecado. Os meus inimigos estão vivos e estão fortes. Aumento os que saem, que sem causa me odeiam. Os que pagam mal pelo bem que me caluniam, porque eu sigo o que é bom. Mas me desamparaste, ó Eterno. Ó meu Elohim, não te distancie de mim. Apressa-te em meu auxílio, ó Eterno, minha salvação. Em Elohim, a salvação. Eu ia dar continuidade, porque você vai ver que não há cura nas mãos dos ministrantes. A cura provém de Adonai. O aproximar-se que o ministrante, que Léo fez, lembrar que o ministrante vai, a Torá está na sua boca, ele vai conduzir você, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda.
Exatamente. Ele vai conduzir, Adonai vai fazer. Eu não posso trazer para mim e achar que de mim sai alguma cura. Não. Isso, Léo, que há um grande pecado quando nós atraímos as pessoas a nós Pode mesmos. falar. E muitos pregadores fazem isso. Porque a função dele é conduzir Adonai para Adonai fazer. Nós não temos condições de fazer nada. Mas pastor. muitos se elevam, se orgulham e trazem as pessoas a si mesmo. Isso é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Grave, gravíssimo. Grave, gravíssimo. O profeta Jeremias, vou só encerrar com esse aqui, porque a pastora me fez lembrar esse texto, eu tinha anotado por anotar. Porque o profeta Jeremias, que nós começamos a falar no princípio, que Adonai, a Torá, ela cai na água e vai tornar ela sã, saudável. E nós falamos que nosso corpo, Léo, tem 70% de água, e que a Torá precisa cair nessa água para que nós possamos estar saudáveis. Lá o profeta Jeremias, capítulo 23, olha o que Adonai vai falar para o profeta. Ele vai falar do profeta, para o profeta, acerca dos profetas, que não levam e não conduzem o homem a nada, a não ser a morte. É aquele que conduz o homem a si mesmo. A si mesmo, são os falsos profetas. Ele diz assim, ó, no capítulo 23, verso 15. Portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos, acerca dos profetas, os falsos, ele fala. Eu lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Eterno dos Exércitos, porque deixou de ensinar a Torá, conduzindo para uma morte iminente. À tarde nós vamos retornar, porque nós precisamos ver o que acontece comigo quando Adonai toca em mim. Na minha contaminação, e o que eu preciso, qual é o meu refúgio. Você vai ver que Salomão faz uma oração ali maravilhosa, que ele vai conduzir a todo o povo a se apresentar diante de Adonai, na casa e no local que ele escolheu. Ele conduz o povo, retornai-vos, volta para a casa de Adonai, se apresente a ele, e assim nós vamos continuar. Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é gracioso para com esta casa. O Senhor tem dado palavras a esta casa, o Senhor é aquele que conduz através do teu Santo Espírito, através do exemplo prático do nosso Adon Yeshua. O Senhor conduz esta casa de maneira surpreendente. Obrigado pela vida do Benjamin, pela vida da Brianda, pela vida dos seus familiares. Obrigado porque essa casa verdadeiramente anda, não por vontade própria, mas conduzidas por Ti, Pai, para nesse tempo presente, fazer entender tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Que nós possamos contar os nossos dias de tal maneira que nós venhamos, sim, alcançar um coração sábio na Tua presença. E em nome do Teu Filho Yeshua que nós oramos. Conduza-nos até o final deste Shabat, com grande alegria no coração, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.